Comprei um roteador, né? Fui na loja hoje, reclamei com algumas pessoas próximas que minha internet estava muito ruim, que não funciona, e eles disseram que a culpa pode ser do roteador. Cheguei na loja, repeti a história para o vendedor e ele me convenceu a comprar essa belezura aqui. Olha só, parece que é um drone. Aí, coisa linda, né? Tecnologia 5.8, né? Quinta geração. Suporta até 40 equipamentos conectados. Vem com o aplicativo Wi-Fi Control Home. Olha, tem um beamforming, que é uma tecnologia nova também. Controle, né, de banda. E instalei e minha internet continuou ruim. Se isso já aconteceu com você, provavelmente já aconteceu. Se não aconteceu com você, com alguém conhecido, se essa história aí é comum para você, fica no vídeo que você vai entender o motivo de não ter solucionado esse problema. Seja bem-vindo de volta ao canal da Tech House Informática. Gostado do brinquedinho, né? Então, eu usei uma sátira, logicamente que esse roteador foi até emprestado, né? Agradeço aí Infolic pela parceria, aqui o adesivo. Então eu peguei emprestado. Eu não tenho esse roteador ainda. Não é falta de necessidade, eu preciso, mas eu acabo me virando com os que eu tenho aqui. Eu gosto de estar testando, de usando o limite dos equipamentos. Então enquanto eu estiver conseguindo tirar proveito, eu vou utilizando. Mas brevemente eu vou comprar um desse. Então, se você não conhece, esse é o roteador. É um roteador de quinta geração, não levando em conta a marca, não estou fazendo propaganda para a marca. Ele é um modelo de quinta geração. A porta WAN dele é gigabit. O que quer dizer gigabit? Ele suporta até 1 gigabit, ou seja, 1000 megabits de taxa de transferência. Ou seja, esse roteador vai te atender se você tiver um plano de 300 a 400 MB. Por que 300 a 400 MB? Apesar da porta dele ser gigabit, no cabo ele vai te atender. Então, se você contratar 800 MB, não temos na nossa região, nós temos 500, mas se você contratar 800 MB, você vai ter 4 portas gigabits te atendendo. Então, você poderia de repente ligar um videogame direto no cabo, uma TV Smart direto no cabo, um computador, e deixar o Wi-Fi livre para outros equipamentos. Por quê? Porque a fonte dos problemas maior é o Wi-Fi. Então você vai ter, na maioria das vezes, 99% das vezes, o seu problema vai ser com Wi-Fi. Certo? E, além dele ter 4 antenas, como vocês já viram aqui, que ele vai ter a tecnologia MIMO, não vou entrar em detalhes, mas o fato de ter 4 antenas já é muito melhor do que aquele modelo anterior que eu mostrei para vocês. Então, o plano que você contratou tem que ser compatível. Se você comprar um roteador desse naipe, né, se você tiver um plano de apenas 50 megabits, ele só vai passar, né? 50 megabits no máximo. Esse aqui já tem um 5.8. A gente falou da tecnologia 5.8, vou ter um vídeo exclusivo falando sobre isso. Ele tem a largura de banda de 20, 40 e 80. Então, a diferença do 5.8 para o 2.4 é que o 2.4 ele se limita a 13 canais. Os canais se dividem em 5 MHz, então para eu ter uma banda de 20 MHz eu preciso utilizar 4, no caso 5 canais, né, porque é 22 MHz. Eu alcanço até 40 megabits, talvez 50 megabits. Aí na terceira geração para a quarta geração, na quarta já acrescentaram o N, que consegue abrir essa banda aí. Então 20 e 40 no BG não vai fazer muita diferença, porque a limitação está na categoria, né, que é 50 megabits. E o N vai conseguir abrir mais canais, então você vai pegar em 9 canais para poder passar 80, vai dar aí, no caso 44
MHz a abertura dele, então você vai estar pegando 9 canais, certo? Então, de 13. Então, sua limitação de 2.4 vai ser em torno de 60 megabits. Pode considerar isso como uma média máxima, porque é raro você ultrapassar. E no 5.8? No 5.8, não vou entrar muito em detalhes, mas ele tem 23 canais, sendo que a gente só utiliza 13. Depois vocês vão entender por quê. Porque tem 10 canais que são reservados para outros serviços, como radares, transmissão de rádio. Então, causaria muita interferência. Então, acaba sobrando 13. Mas tem alguns roteadores que só utilizam 9. Olha só. E os canais pulam de 20 em 20. Ou seja, no 2.4, os canais pulam de 5 em 5. Então, para eu ter uma banda de 20 MHz, eu utilizo 4 canais. Então, você já percebe aí que a interferência é muito grande. Nesse caso aqui, em 5.8, cada canal tem 20 MHz. Então, quando você bota a largura de banda 20 MHz, você tem praticamente zero de interferência. Ah, mas eu quero 40 MHz, agora eu pego 2 canais de 20. Eu abro. Então, aqui é um pouco diferente. Vou fazer uma comparação. Vou tentar não confundir muito. Em 2.4, 20 MHz te dá 40 megabits. Em 5.8, 20 MHz te dá até 60 megabits. Então já aumentou. Até porque é característica do canal, né? Esse é um canal exclusivo. Mas eu quero aumentar para 40 MHz. Quando você aumenta para 40 MHz, você consegue chegar a 80 megabits. Então muito melhor, você já vê que aumentou aí. E acima de 40 MHz, quando você coloca 80, é o que der. Geralmente vai até 160, 200 megabits, dependendo do equipamento. E existe alguns equipamentos que ele vai ter também a abertura de 160. Então aí já chega a ser a sexta geração, mas esse aqui com 80 MHz de largura de banda você consegue chegar a 300 megabits até 400 megabits. Aí você vai perguntar, mas por quê? Porque na caixa, se você olhar na caixa, você vai ver que está escrito Action. É uma propaganda Action RG 1200. Então você provavelmente você vai perguntar aí o que é isso. Por quê? Se você pegar esse modelo aqui, eu vou mostrar um outro modelo para vocês, que é o C20 da TP-Link, o outro é Intelbras. Esse modelo aqui tem 3 antenas apenas, não vou entrar muito em detalhe, mas a quantidade de antena aqui ele vai passar mais informações. No caso, você vai ter aqui a mesma informação replicada, para poder haver menos perda de dados, mas não vou entrar muito em detalhe, não. Vou fazer um vídeo exclusivo falando mais tecnicamente dos recursos. Mas o fato de ter 3 antenas é melhor de ter 2. Tem situações, por exemplo, que o equipamento utiliza uma para 2.4 e 2 para 5.8. Existe outro modelo que ele usa 2 para 2.4 e 1 para 5.8. Né? Então, esse modelo aqui é fast, só passa 100 megabits. Então, esse aqui não vai atender a mesma banda do de lá. Então, esse aqui, ele é vendido, pra você ter uma ideia, ele é vendido como AC750. Então, AC750 e AC1200. Por quê? Porque, como vocês viram na versão, na 4ª geração, que eu não mostrei a vocês, eu estou aqui também com o modelo. Hoje eu vim equipado. Eu estou aqui com o modelo de 4ª geração, que é o TP-Link. Eu utilizei muito essa nomenclatura, TP-Link 840, certo? Novamente a Infolic, agradeço aí pela parceria. Esse modelo aqui é o modelo mais comum, vendido para planos de até 80 megabits, apesar que no Wi-Fi, como eu falei, o 2.4 fica muito limitado a 60, mas ele tem a porta fast, então no cabo ele vai passar até 96, 98 megabits. Esse modelo aqui, 4ª geração, BGN, né, no caso, abertura de banda, né, largura de banda de 20 e 40 MHz, ele tem 2 antenas. Então, ele tendo 2 antenas, ele vai mandar mais informações, mas só que as 2 antenas mandam as mesmas informações. Ele não usa uma apenas para mandar, outra para receber. Ele manda e recebe ao mesmo tempo. Ele chama-se de fluxo. Então, o fluxo de dados
é contínuo. Se ele fosse uma tecnologia MIMO, por exemplo, ele mandaria em uma e receberia na outra, ele faria um full duplex, certo? Então, esse modelo aqui, é lógico que só no visual você já imagina que ele é melhor do que o modelo com apenas uma antena, mesmo que de uma antena seja que tem o padrão N. Tanto que o modelo que eu mostrei para vocês só tem uma antena e ele se limita a 150 megabits. Se vocês assistirem os vídeos anteriores, vocês vão lembrar que eu falei da tecnologia Half Duplex, então sempre considere a metade. Então, na caixa dele vem escrito que ele é, vou mostrar para vocês a caixa aqui, a caixa dele vem escrito que ele é de 300 megabits. Então, essa informação que vocês estão recebendo hoje é importante. Você vai ver escrito aqui, ó, 300 megabits, tá vendo? Em alguns momentos você confunde com 300 metros, mas não é 300 metros, 300 megabits. Geralmente a taxa, ou melhor, a distância em lugares fechados ele promete até 50 metros. Mas com obstáculos, com certeza você pode até conseguir conectar 50 metros, mas vai estar com muita interferência, certo? E em área externa até 100 metros. Pode ser que na área externa ele funcione melhor, porque os obstáculos, se você não tiver muito obstáculo, no Maracanã, por exemplo, como futebol, você vai ter um alcance maior. Também, lógico, quanto mais longe, menor aquela negociação. E a negociação, o seu equipamento negociou em 11. Mesmo ele sendo N, ele vai negociar em 11, só vai passar 5.5, porque na medida que você vai afastando, ele vai diminuindo a negociação. Certo? Então, espero que tenha sido claro. Se ele já diz que é 300 megabits, na caixa do outro modelo, que é esse modelo aqui, seguinte, ele vem dizendo que é um AC750. Aqui, ó, AC750. Por quê? Ele quer dizer que 300 megabits é 2.4 e o restante, 450, seria o que ele vai suportar em 5.8. Como eu falei, porta fast só passa 100 MB, então vai ficar só na nomenclatura. Você só vai conseguir esse tipo de comunicação de dados quando você utiliza dois equipamentos conectados em Wi-Fi e você conversa entre eles, né, transfere arquivos, impressora, utiliza impressora. Então, são nomenclaturas que podem confundir você. Então, esse equipamento aqui jamais vai bater 750 megabits. Jamais. Se você contratou uma internet até 100 megabits, ele vai passar em torno de 60 megabits em 2.4 e 96 megabits em 5.8. Certo? Ah, mas eu contratei 200, só vai chegar a 100. E esses 100 vão estar compartilhados nas duas frequências, 5.8 e 2.4. Então, se você estiver utilizando já 60 megabits, se você está usando 50 megabits em 2.4, sobrou 50 para 5.8. Ou se você estiver utilizando 70 megabits em 5.8, vai ter sobrado 30. Aí você consegue usar simultâneo, porque se você contratou 100, vai sobrar 30 para o 2.4, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Ainda bem que gravado você pode voltar e ouvir novamente, né? Não precisa ficar replicando toda hora. Mas a gente é acostumado a dar aula, então a gente acaba recapturando, esquecendo até que o vídeo pode fazer esse retorno. Esse modelo aqui diz que é um Action RG 1200. Então você já vai se perguntar, poxa, mas não vai bater? Então, esse modelo aqui, ele é gigabit. Se eu já disse, estou repetindo. Se eu não disse, estou falando agora. A porta dele é gigabit. Ou seja, eu consigo contratar um plano de 800 MB. Na nossa região que só tem até 500. Então, eu considero 500. Contratei 500 MB. Vai chegar um equipamento de fibra ótica e eu vou ter uma ONU e vou ligar um cabo TP aqui. Ele não é equipamento de fibra ótica, mas ele vai estar acoplado a uma ONU que vai estar jogando a conexão nele. Então, se eu chego 500 MB nele, eu tenho 4 antenas. Esse modelo já é MIMO, mas não vou entrar em detalhes aqui. Ele tem 4 antenas. Dependendo do MIMO, ele vai transmitir em duas e receber em duas. Certo? Ele vai estar compartilhando 2.4 e 5.8. E se eu comprar um modelo que seja 4x4, não vou entrar muito em detalhe agora, ele utiliza as 4 antenas para mandar para receber. Então você tem performance melhorada, por quê?
Porque geralmente a informação é duplicada. É como se eu estivesse mandando uma redundância. Eu mando um pacote, ele se perde, mas o outro consegue chegar. Então a informação chega com menos latência, com menos interferência, menos perda de pacote, então você tem mais estabilidade no sinal. Então esse modelo em si, apesar de oferecer banda maior, ele também oferece maior qualidade de conexão. Não só esse modelo, essa marca, mas outras marcas também. Então esse equipamento aqui, ele é AC1200 por quê? Usando a mesma nomenclatura do anterior, ele diz que vai passar 300 megabits em 2.4 e 900 megabits em 5.8. Porém, em half duplex, como ele é gigabit, considere que ele vai passar 400 megabits em 5.8. E os 300 MB 2.4 não vai passar. Repetindo, 2.4 se limita a uma largura de banda muito pequena, por conta dos canais. Então, a média máxima aí é 60 megabits, podendo chegar a 100 em determinado equipamento que é muito raro, certo? Então, esse modelo aqui vai passar, estou falando de Wi-Fi, tá? Wi-Fi no máximo até 400 megabits em 5.8. Então, se você comprou e o seu equipamento não é compatível com 5.8, sinto muito, mas no Wi-Fi você vai continuar utilizando apenas 30, 40 megabits, podendo chegar a 60, certo? Então, não é de tudo perdido, porque às vezes você tem um plano de 300, 400, 500 mega, mas você tem equipamentos no cabo, por isso que a gente sugere ligar videogame, né? O videogame aí no cabo, como eu falei. Se você estiver fazendo aí um download de um jogo de 60 GB, num plano de 20 MB vai demorar em torno de 12 horas. Num plano de 100 MB vai demorar 5 vezes menos, então em torno de 2 horas, 2 e pouco. E no plano de 500, você vai fazer isso talvez em 30 minutos. No cabo, nas antenas você vai, no Wi-Fi você vai estar compartilhando com outros equipamentos aqui e tendo também as limitações características do formato, né, do sistema de Wi-Fi, certo? Então, além do plano, é importante que o seu equipamento tenha compatibilidade. E é importante também que alguns equipamentos que você utilize com mais frequência e que consuma mais banda, como é o caso de uma TV ou IPTV, que é importante que você utilize no cabo. Deixe o Wi-Fi disponível para a sua liberdade de movimento, para a mobilidade. E, logicamente, você sabendo que distância influencia, canais vizinhos influenciam, sendo que em 5.8 você consegue bandas maiores, porém alcances menores. Então, de repente, na mesma casa que você consegue alcançar 2.4 em todos os cômodos, o 5.8 vai ficar muito limitada à área do roteador. Aí você já entra para a situação de colocar outros pontos adicionais, que a gente chama de extensor, que o repetidor ele funciona por Wi-Fi. Esse aqui tem esse recurso. Nós temos tecnologias mesh que também funcionam por Wi-Fi. E isso vai ser assunto para outro vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Tomara que eu não tenha confundido vocês muito mais. Conto com o like de vocês aí. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. E aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.